Vamos à nossa gravação do nosso estudo bíblico número 10, tirado da revista Práticas Bíblicas, com o tema A Igreja e sua responsabilidade missionária, tendo como base o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Introdução. Segundo Missões na Bíblia, Princípios Gerais, de C. Timothy Carrier, o Antigo Testamento é, a partir do capítulo 12 de Gênesis, a história do povo de Israel. Será que não havia uma preocupação da parte de Deus com as demais nações? Ou será que o texto bíblico está demonstrando que, por meio daquele pequeno povo, estava o objetivo divino de alcançar o mundo inteiro? Vamos pensar um pouco sobre essa história. Seu início se dá com o patriarca Abraão, que respondeu ao chamado divino com fé. Gênesis 12 vai nos relatar isso. Por isso, as promessas de bênçãos repetem-se aos seus descendentes. Gênesis 22, 17 e 18. A quem o texto sagrado se refere quando fala sobre a descendência de Abraão? Aplicação para a nossa vida. Você e eu fazemos parte do objetivo divino de ganhar todo mundo? Você tem participado efetivamente da obra de evangelização? Primeiro tópico da revista, nós vamos estar vendo a quem esse projeto missionário da igreja Deus queria dirigir. Em primeiro lugar, sim, aos descendentes de Abraão, como já tivemos oportunidade de mostrar na introdução. O chamado e as bênçãos dele consequentes se repassam ao seu filho Isaque, Gênesis 26, 2 a 4, também ao seu neto Jacó, Gênesis 28, 13 e 14, e ao seu bisneto José, Gênesis 49, 22. Em segundo lugar, a descendência de Abraão, herdeiros do chamado, das promessas e das bênçãos do patriarca, é o próprio Jesus Cristo. Mateus 1. Só por meio dele foram alcançados de maneira definitiva os que estavam fora da nação de Israel. Só nele há provisão de bênção para todas as famílias da terra, segundo Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e a carta de Éfesos, capítulo 1, versículo 3. Mas em terceiro lugar, a descendência de Abraão são os cristãos, a igreja do Senhor, os atuais verdadeiros herdeiros. Gálatas 3, versículo 27 a 29. Pode-se dizer então que Deus já pensava em missões quando ainda não havia missionários. Desde o Antigo Testamento, Deus havia preparado um povo com o objetivo de levar o seu domínio, proclamar a sua majestade e tornar suas bênçãos conhecidas e estendidas a toda a terra. E a maneira pela qual o Senhor deliberou fazer isto foi através do trabalho missionário de sua igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. O povo de Israel, privilegiado por causa do seu chamado especial, não conseguiu, contudo, fazer com que as bênçãos de Deus se estendessem a todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus, porém, a igreja se torna responsável por esta missão. Que não nos esqueçamos que as bênçãos e responsabilidades prometidas a Ele nos alcançaram. Aplicação para a nossa vida. Deus tem preparado um povo com o objetivo de levar o seu domínio, proclamar a sua majestade, tornar suas bênçãos conhecidas e estendidas a toda a terra. Como você tem se enquadrado nesse objetivo de vida? Tópico número 2. Igreja e sua responsabilidade missionária, e conhecemos agora povo de propriedade exclusiva de Deus. Como um bom judeu, Pedro, ao escrever sua primeira epístola, especialmente o capítulo 2, está imerso nos textos do Antigo Testamento. Mas, surpreendentemente, o que ele diz dirige-se à igreja do Senhor, é que ela se tornou a raça eleita, uma família ou nação escolhida. Estes eram adjetivos e títulos referentes a Israel, conforme podemos ler em Isaías 43, 21. A ideia é de um agrupamento de gente com vida e descendência comuns. Ao aplicar essa designação à igreja, o apóstolo está afirmando que esta tem uma vida comum,
uma vez que a vida de Cristo é compartilhada por todos os seus membros, ou seja, por todos os que já participaram do novo nascimento e se tornaram filhos de Deus. Os crentes são a nova raça, uma nova geração, destinada a habitar uma pátria celestial. Mas Pedro não para por aí. Após apresentar o grande privilégio da igreja, o de ser nação escolhida pelo próprio Senhor, passa a apontar alguns outros títulos, também honrosos, que, no entanto, envolvem grandes responsabilidades. Primeiro, sacerdócio real ou reino de sacerdotes. Há duas características que distinguem um sacerdote. O sacerdote é alguém com acesso a Deus e com a missão de levar outros a fazerem o mesmo. Este era um privilégio bastante restrito. A palavra latina para sacerdote tem o significado de construtor de pontes, ligações entre o humano e o divino. O sacerdote é ainda alguém que oferece ofertas a Deus. O pensamento é que os crentes em Cristo, a sua igreja, assumiram elevada posição de irmãos do Rei e sumo sacerdote Jesus Cristo. Importante ressaltar que é missão da igreja de todos os crentes individualmente e não exclusividade de ministros e estruturas denominacionais ou juntas de missões. E Nação Santa? Nação Santa, extraído de Êxodo 19:6, este título implica na necessidade da santidade, obtida através do processo de santificação pela Igreja do Senhor. Trata-se da transformação moral que vai ocorrendo em todos aqueles que são transformados segundo a imagem de Cristo. Ser nação santa é ser separados do mundo, de seus vícios e corrupções. É se manter puros moral e espiritualmente preparados para o oferecimento de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que seria isso? Irmãos, não pertencemos a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Isaías diz acerca do povo de Deus que foi formado por ele exclusivamente para a celebração de sua glória e louvor de seu nome. Em Isaías 43, de 7 a 21, a gente podemos ver versículo 7 e 21, podemos ter essa narrativa. O povo remido é possessão exclusiva do Senhor. Foi adquirido por alto preço, a expiação pelo sangue do Cordeiro. Ser propriedade de Deus torna a pessoa especial, assim como haver pertencido a alguém especial torna um objetivo aparentemente comum em algo extremamente valioso. E a aplicação para a nossa vida desse tópico? Somos um povo especial, adquirido a preço de sangue. Por esse motivo, nos tornamos pessoas especiais. Como propriedade exclusiva de Deus, temos o privilégio de proclamar as boas novas. A pergunta é: como você tem realizado essa tarefa? Tópico número 3. Somos proclamadores de virtudes. Finalmente, Pedro, no capítulo 2, no versículo de 1 a 10 de sua primeira epístola, aponta a finalidade divina na escolha da igreja, para fazer o que a nação de Israel não conseguiu. A igreja se tornou a proclamadora das virtudes de Deus. Todos os privilégios e títulos honrosos dados à igreja implicam uma responsabilidade missionária. Ela deve proclamar em alto e bom som que antes andava em trevas, mas agora brilha. A luz do conhecimento de Deus. Brilha a luz da certeza do seu amor demonstrado em Jesus. Brilha a luz que ilumina um novo caminho aberto com o poder do sangue. Brilha a luz que dá a certeza de pertencimento a um novo povo que vive por antecipação os valores de um reino já instalado nos seus corações. Brilha a luz que nos livra do terror
de Deus e nos traz a certeza da sua misericórdia. Isso precisa ser proclamado através das vidas dos crentes dedicados ao Senhor. Isso será evidenciado na eternidade, quando a igreja triunfante se reunir para sempre com o seu Salvador. Porém, deve ser proclamado hoje, através do trabalho missionário. O teólogo Hunter, citado em O Novo Testamento comentado, versículo por versículo, de Chaplin diz: um privilégio envolve responsabilidade. O novo povo de Deus deve tomar a peito a sua tarefa, que não foi cumprida pelo antigo povo, a saber, a declaração das excelências dos feitos admiráveis de Deus, que o chamou das trevas do paganismo para uma maravilhosa salvação. Isso pode ser comparado com as palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, citado em Mateus 5, 14 a 16. Onde a igreja deve proclamar as grandezas de Deus? No mundo inteiro. Atos 1:8, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e a igreja é chamada a proclamar o evangelho em todos os lugares. Ser povo de propriedade exclusiva de Deus significa não possuir ídolos, ou seja, nada que se interponha entre Deus, impedindo a verdadeira adoração. Ser proclamador das virtudes de Deus é não se descuidar da proclamação da palavra através do testemunho pessoal e do compromisso com a obra missionária. Qual a aplicação para a nossa vida desse tópico? Ser um adorador é muito mais que cantar bem. É ter uma vida de adoração. Como você tem proclamado o Evangelho através da sua vida? Estamos chegando ao final desse nosso estudo. Vamos ver as considerações finais que nós temos para nós. Desde o Antigo Testamento, Deus tem preparado um povo sacerdotal, que constrói pontes entre Deus e aqueles que não o conhecem, através da proclamação do Evangelho. Uma nação exclusivamente a serviço do Senhor, adquirida por alto preço e com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que tira das trevas, transporta para a luz e ainda eleva à condição de verdadeiros adoradores. É isto que vale para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus abençoe.